Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos e todos, os camaradas que estão presentes aqui hoje nessa noite especial. Nós somos o Pessoal Semente e estamos aqui hoje com as companheiras Jane Barros, da LSR, com a Queca Bagno, da Insurgência, com a companheira Beni, do Subverta, o companheiro Aleverton, do coletivo Carmen Portinho, e o camarada Alexis Pedrão, aí da Resistência, né? Hoje, nós nos juntamos nessa noite incrível para poder fazer um debate que é muito importante, né? Dando aí continuidade ao nosso ciclo de debates, fazer do pessoal semente de uma nova esquerda. A gente vai debater hoje a luta, né, a luta antifascista e antirracista no Brasil e o papel do pessoal na construção dessa luta. E aí, assim, sem mais delongas, né, hoje a gente vai ter uma noite muito importante, interessante, com a contribuição dos camaradas, então eu vou deixar que o debate político seja feito aí pelos camaradas que vão nos brindar com a sua contribuição. E aí, para começar, queria convidar a companheira Jane Barros, da LSR. Boa noite, gente. Como já foi apresentado, eu sou Jane Barros, militante da LSR, uma das correntes do PSOL que compõe esse campo, né, com camaradas, companheiros e companheiras tão queridos que estão aqui hoje, e faço parte da Alternativa Socialista Internacional, que é, enfim, a organização nacional sobre a qual nos organizamos e somos da seção brasileira. Então, hoje a nossa conversa, né, a nossa roda de conversa, tem como tema PSOL na luta antifascista e antirracista. Com 10 minutos eu vou tentar ser o mais telegráfica possível, mas colocar alguns pontos que para nós, militantes da LSR, são pontos caros para pensar esse cenário de luta, pensar perspectiva e trocar aqui com vocês, inclusive com quem está aí assistindo, mas com quem está aqui também, que vai apresentar as posições, um pouco das nossas avaliações, com o objetivo de construir melhores leituras da realidade que nos permita, né, melhor condição para inserir, para pensar, para intervir, pensar o devir. Pois bem, primeiro que eu acho que pensar, por que a gente está discutindo isso agora, né? Eu acho que não tem como prescindir o contexto que a gente está vivendo. Um contexto de crise pandêmica, de crise que remete uma crise da saúde pública mundial, mas uma crise que, somada à crise capitalista e à crise social e política que a gente vive, ela assume proporções explosivas, né? E aí, dentro dessa crise, a gente, né, essa combinação de crises, na verdade, elas se expressam a partir de alguns signos, né? E nas últimas semanas, isso se agravou com as medidas, né, do clã Bolsonaro de ataque à democracia liberal, falado pela sua família, desde o AI-5, de retomar e levantar como positividade o AI-5, o debate da ditadura militar, que foi apresentado de diversas formas, ameaças de golpe, de fechar o STF, a briga entre os poderes, tudo isso fez com que uma parcela da população ficasse extremamente sedenta por uma necessidade de organização, de ir para as ruas, de defender a democracia e os direitos dentro dessa democracia liberal, né, com todos os limites, mas uma defesa dos direitos, conquistados, inclusive, com muitas lutas. Somado a isso, a gente viu no mundo, né, uma triste morte, um triste extermínio do George Floyd nos Estados Unidos, que impulsionou a luta de resistência no mundo inteiro. Isso mostra também uma dimensão da capacidade internacional de organização da luta. O mundo inteiro falando fim ao racismo, nós não conseguimos respirar e, ao mesmo tempo, nós vamos para as ruas, porque é o que nos resta nesse momento. Claro que nos Estados Unidos e no restante da Europa, a gente está em momentos distintos da pandemia, mas, enfim, e por isso lá essas lutas são expressas através de lutas massivas. Mas aqui no Brasil isso também não foi diferente. A morte do João Pedro e tantos outros corpos jovens que foram atacados, que foram tombados nesse período, eu acho que aumentou também toda essa raiva e esse descontentamento, fazendo com que nas últimas semanas a gente presenciasse ações de rua, né, organizado pelo movimento por coletivos,
pelo movimento negro, por setores da esquerda, que apesar de não terem chamado necessariamente alguns convocados, mas participaram de maneira organizada, respeitando todas as pré-condições possíveis de saneamento. O grande debate é que as pessoas iam para a rua, e foram para a rua por conta desses dois temas, uma defesa da democracia e dos direitos e a defesa da vida dos povos negros, a vida do negro, as nossas vidas importam. Então, acho que a gente não pode prescindir disso. A pandemia escancarou as desigualdades, esgarçou. Tudo que já estava aí transformou isso ainda mais evidente. O racismo, que alguém tinha dúvida sobre o racismo, agora não tem mais nenhuma dúvida. Para nós, por isso que para nós da LSR, a gente diz que devemos derrotar 3 pragas, né? A pandemia, o Bolsonaro e o bolsonarismo e a desigualdade social e racial. Então, as tarefas não são simples, mas são necessárias para garantir as nossas vidas. Nós, negros e negras, somos 53% da população hoje e 75% da classe trabalhadora, daqueles que vivem, que precisam trabalhar para sobreviver. Então, não tem como pensar nenhuma estratégia de superação desse sistema sem pensar o debate racial como estrutural à classe. Até porque o racismo tem a sua dimensão estrutural. Eu não tenho muito tempo para falar desse panorama, mas é importante ver matéria daquela agência pública do jornalismo investigativo que mostra, logo em abril, no final de abril, um mês depois da pandemia, que começaram a notificar, apresentar dados sobre a questão dos negros, dos corpos negros nessa pandemia. Teve, nas últimas semanas, de forma acelerada, teve um aumento de 5 vezes mais de corpos negros mortos no Covid do que não negros. Isso explica o que é a situação de desigualdade estrutural da nossa sociedade, né? Se a gente for pensar, o bairro de Moema, para cada uma morte, era 4 na Brasilândia, onde tem mais de 50% de negros na Brasilândia, em São Paulo, e em Moema tem 6% de negros. Um bairro da elite paulistana e um bairro da periferia de São Paulo. Então, se a gente for aqui, né, isso tudo somado às terríveis ações da polícia na favela, na periferia, que em 2017 matou 65.338 jovens negros, reforçando a dimensão do genocídio da população negra, continuou matando durante a pandemia. Há dados que mostram que teve um aumento de 40% de mortes provocados pela polícia durante esse momento. Então, a gente está falando de uma situação explosiva. A combinação entre autoritarismo, ausência de políticas públicas e racismo é explosiva nesse momento. E eu queria trazer alguns elementos aqui sobre a luta antirracista. Para nós, a luta antirracista, ela precisa ser anticapitalista. Isso é um elemento central. Tem um pesquisador que se chama Adolf Reed, que eu tenho gostado muito de ler as coisas dele. Ele diz que a luta hoje antirracista, apesar de parecer algo universal, ela assume mais um papel de taxonomia do que de ações políticas concretas. O que é essa palavra estranha? Que, na verdade, a luta antirracista, às vezes, acaba assumindo mais um papel de uma classificação do que são as ações racistas do que pensar ações concretas, políticas para esse momento. Então, a rejeição da branquitude, vamos vencer o racismo, aparece muitas vezes como uma política geral e abstrata, sem materialidade. E, historicamente, a luta antirracista sempre assumiu políticas concretas, elementos concretos, para que a gente conseguisse, a partir disso, organizar a luta. Na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta não se deu pelo vamos abaixar contra o racismo, mas foi uma luta contra o sistema, foi uma luta antissistêmica, que Malcolm X e os Black Panthers colocavam isso com muita evidência. Então, era a luta pelos direitos civis, era a luta pelo direito à universidade, era a luta pelo direito ao credo, para não ser queimado dentro da igreja. A luta contra o genocídio do povo negro é uma luta concreta, que tem programa, é uma luta pela desmilitarização da PM, é uma luta pela educação antirracista, é uma luta por saneamento básico nos territórios, é uma luta que tem política, que tem materialidade. A grande dificuldade desse período que a gente vive é que muitas vezes a luta antirracista, quando assume um caráter abstrato, ela nos coloca na armadilha da identidade, como se o debate fosse simplesmente, né, porque também é um elemento, mas simplesmente um debate dos privilégios brancos, um debate da narrativa, um debate do discurso e da linguagem, que é um elemento da discussão, mas não é suficiente e não dá conta de explicar a complexidade desse problema e não identifica o racismo como elemento estrutural
capaz de materializar as lutas numa luta antissistêmica e antirracista. Então, para a gente, esse é o marco do debate de hoje. A luta precisa ser anticapitalista, a luta antirracista precisa ser anticapitalista, e mais do que isso, ela precisa ser socialista. Isso precisa ser incorporado no nosso programa e nas nossas ações enquanto partido, no Partido Socialismo e Liberdade. Um outro elemento que eu estou separando só por uma dimensão didática, mas óbvio que esse elemento, essa discussão, ela dialoga, ela se articula, que é a luta antifascista. A luta antifascista, para nós, ela só vai ser destruída, de fato, pela classe trabalhadora. Os fascistas só vão derrotar, essa dimensão fascista desse governo de extrema-direita só vai ser derrotado com a organização dos trabalhadores. Aí a gente está falando de derrota. A gente não derrota sem lutas massivas, que não estão no marco agora, são lutas de vanguarda, lutas simbolicamente importantes, mas as lutas massivas estão no horizonte, devem estar no horizonte. E nós devemos ser aqueles que organizam essas lutas. No entanto, a luta antifascista, ela precisa desse motor, que é esse motor da nossa classe para ser derrotada. No entanto, isso não exclui unidade com os setores, inclusive da burguesia liberal, que também se vem ameaçado, como a imprensa, como o judiciário e elementos. Só que a gente sabe que eles são companheiros de viagem, que vão até a página 2, e que a gente vai precisar seguir numa luta consequente para avançar em relação a isso. Então, para a gente, como a luta antifascista e antirracista são estruturais da luta socialista, é necessário que a gente se organize, que pense as táticas nesse momento, mas que tenha como norte, que são lutas que precisam colocar como inimigo central o sistema capitalista. E a gente precisa materializar isso. Nesse sentido, o pessoal precisa incorporar isso no programa, nas ações do Legislativo, que tem uma série de iniciativas importantes, nossos parlamentares, uma bancada muito mais representativa preta também nesse momento, mas incorporada de modo geral, mas a gente precisa também organizar essas ações enquanto partido para além do parlamento, nas ruas e nas ações do devir. A gente precisa se preparar para a próxima fase da luta que certamente virá, e que é a garantia da nossa sobrevivência e das nossas vidas. Isso se reflete na organização da nossa direção, isso se reflete na organização e na manutenção, inclusive, dos setoriais, dos núcleos, isso se reflete na nossa política, né? Isso se reflete na nossa ação concreta. Então, um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado, né, inclusive diálogo com os nossos camaradas de diversos coletivos e do movimento, é que, para a gente enfrentar, a gente sabe que somos nós, negros e negras, os protagonistas da luta antirracista. Mas a gente, como socialista, também tem clareza que precisamos estar juntos com todos aqueles e aquelas que tremem de indignação com qualquer ação racista. E que estão com a gente, estão lado a lado desse projeto de construção de uma sociedade, né, não capitalista, de uma sociedade socialista. Então, dizer que nós somos os protagonistas do processo não significa dizer que essa luta é uma luta apenas nossa. Essa é uma luta que é o conjunto da nossa classe. E ela precisa ser do conjunto da nossa classe, incorporada enquanto programa, enquanto estratégia, para pensar qualquer possibilidade de transformação, de mudança e, de fato, de superação dessa condição que a gente vive hoje. Então, enfim, eu acho que são algumas questões que eu estou colocando aqui para a nossa conversa, né, de como nós, da LSR, percebemos essas pautas e essas questões. E aí, enfim, e aí a gente vai ter um tempo para trocar e para conversar sobre isso aqui hoje à noite. Obrigada. Obrigada, Jane, pela contribuição. Acho que é sempre importante, né, reforçar que o capitalismo ele é uma política de morte, né? Ele opera uma política de morte e elege que vidas são mais importantes, né? E é por isso que a gente tem construído como lema dessa nossa luta, né, no Brasil e no mundo, que vidas negras importam, né? Que Black Lives Matter. Porque quando as vidas negras importarem para a sociedade, todas as vidas vão importar. E aí, para continuar esse debate junto com a gente, queria convidar, né, o companheiro de Aracaju, aqui do Nordeste, companheiro Alex Pedrão, pela Resistência. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí, não é?
Primeiro lugar, antes de começar, eu queria fazer uma homenagem. Queria fazer uma homenagem à companheira Fátima Fernandes, companheira da Resistência, que faleceu ontem, companheira de Ribeirão Preto, mulher de luta, que é uma referência não só para a nossa organização, para a nossa militância, mas para todo o conjunto da esquerda. Então, queria começar dizendo, companheira Fátima Fernandes, presente, está viva em nossa luta, né, por nossos mortos, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta, tá? Queria fazer essa homenagem inicial aí. Queria dizer também que aqui está chovendo bastante, então qualquer coisa, se o sinal, né, cair em algum momento, é por conta das condições aqui, né? A internet fica ruim quando chove aqui no local que eu moro, tá bom? Então, gente, feliz de estar aqui com vocês nesse debate, importante a gente poder estar unificando esses setores dentro do PSOL. A gente vem apostando na construção desse campo há um tempo, né, para poder fortalecer a luta programática e construir o pessoal que a gente acredita. E mais feliz ainda por poder estar aqui com companheiros e companheiras que eu tenho grande referência, companheira Jane, que acabou de falar, companheira Nádia, que já é companheira de longa caminhada, né, e outros companheiros e companheiras que estou conhecendo também, né, para a gente poder debater o tema do racismo. Esse tema que é central na minha vida como militante, que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos, né, junto com o Movimento Negro, junto com a construção do núcleo de negros e negras do PSOL aqui na cidade, né, aqui em Aracaju. Então, importante. Bom, falar sobre esse momento que a gente está passando é bem desafiador, não é? Porque nós estamos vivendo ele. Nós estamos no meio do furacão da pandemia, né? Essa semana nós passamos a triste marca aí de mais de 1 milhão de infectados, né, e de mais de 50 mil mortos. Isso tudo é muito triste, não são números, né? Mais do que números, são vidas, são famílias inteiras que perdem os seus entes queridos, né? Então, é muito difícil a gente discutir, refletir, pensar em alternativas num momento como esse, mas é necessário, né? E tem sido difícil também porque nosso povo, né, tem passado por uma série de dificuldades. Então, até mesmo para preparar essa intervenção aqui hoje, queria dividir com vocês, né? Eu estou com meus filhos estudam na escola pública, né? Eu estou com as crianças há 4 meses dentro de casa, né? Sem ter acesso à aula, à escola, por conta da pandemia, né? Então, como é que a gente prepara uma intervenção tendo que dar atenção às crianças, né, o dia todo? Como é que estão as nossas crianças na escola pública? A escola pública que atende a maioria da população negra, né? Também estou trabalhando, estou em home office, também estou tendo aula, né, na pós-graduação por meio eletrônico, né? Então, apesar da pandemia, né, e apesar do forte desemprego, da desaceleração da economia, tudo isso que a gente sabe, né, na verdade, também a gente tem uma dificuldade extra, né, de ter que estar trabalhando, ter que estar estudando, cuidando das crianças, tarefas domésticas, tudo isso junto com a pandemia. Isso dificulta também muito a nossa vida, né? Mas é necessário que a gente pense alternativas. A companheira Jane já colocou vários elementos aí, eu queria retomar alguns e acrescentar aqui no debate para a gente poder somar nessa reflexão de hoje, né? Primeira coisa é entender o coronavírus como parte dessa crise do capitalismo, né? Acho que a companheira Jane colocou muito bem. Na verdade, o problema não começou com corona, né, com essa pandemia no mundo e aqui no Brasil de fevereiro para março aí, né? Na verdade, a gente já vinha num problema grande, né? Essa crise atual do capitalismo estourou em 2007, 2008, começou nos Estados Unidos, envolveu vários países, e aqui a gente já tinha uma massa de 14 milhões de desempregados, a gente já tinha todo um processo de precarização do trabalho, um aumento absurdo da informalidade, né? Uma série de questões que já estavam colocadas antes da pandemia. O próprio genocídio da população negra, apesar de ser uma pauta que está bastante em evidência no momento, e é bom que esteja, né, ela já estava colocada antes da pandemia. E o próprio coronavírus, né, ele é parte desse nosso sistema, dessa nossa forma, né, de sociabilidade, né? Então, não é o primeiro vírus, né, que ocorreu aí nos últimos anos, nós já passamos por outros aí de gripe aviária, né, gripe suína, mas sem dúvidas esse é o pior. E enquanto a gente tiver esse modelo de produção da vida, esse modelo de produção econômica, né, nós vamos ter efeitos colaterais como esse do coronavírus. Então, a gente precisa repensar o todo, né? A gente precisa aproveitar que é uma pandemia, ou seja, é no mundo todo, é um problema globalizado, para entender uma mudança estrutural também globalizada, né? Para pensar no outro modo de sociabilidade, que a gente entende que a melhor oportunidade, que a melhor alternativa seria a construção de uma sociedade socialista. É importante pontuar o coronavírus, né, como um dos efeitos colaterais dessa crise do capitalismo. Eu acho que isso é significativo. Segundo é que poderiam ter vários presidentes da República num momento de crise como essa. Ninguém esperava o coronavírus, ele veio, né? Mas o problema é que a gente tem
um representante legítimo da Casa Grande, né? A gente tem um senhor de engenho numa versão moderna, que é o capitão Bolsonaro, né? Capitão de nada, nem flexão ele conseguia fazer, não é? Foi expulso do Exército. Mas ele tem uma base, ele tem um grande apoio do empresariado, do grande empresariado desse país, né? Ele tem também uma base de fanáticos, né? Esse povo que aparece aí em Brasília e que inunda os grupos de WhatsApp, e ele vem se segurando no poder. Mas, na nossa opinião, ele vem numa dinâmica de crise, né? Ele vem, apesar de ele dizer e daí, apesar de ele fazer chacota com a vida do nosso povo, né? Apesar de ele achar que está pouco, né? Porque, inclusive, do ponto de vista desses senhores aí da burguesia, quanto mais trabalhadores para eles morrer, melhor, não é? Menos uma pessoa procurando um posto de emprego num momento de crise como essa. Então, eles não estão nem um pouco preocupados com a nossa vida. Mas eles vêm sofrendo alguns desgastes, né? Perderam alguns ministros importantes, uma saída do ministro Sérgio Moro. Logo no início da pandemia, a gente acompanhou uma dinâmica de panelaços, né? Criticando os pronunciamentos do governo e as primeiras atitudes, né? Nós conseguimos aprovar, hoje o governo quer dizer que é a bandeira dele, mas nós sabemos que foi uma luta, inclusive o pessoal teve papel destacado nisso, né, na aprovação do auxílio emergencial, e nós chegamos, inclusive, a fazer um pedido de impeachment, né, um pedido unificado, com diversos partidos, né, e organizações da classe, diante do conjunto de problemas, tanto da crise sanitária, né, mas também das tentativas autoritárias, né, do Bolsonaro por meio da participação de atos que pedem o fechamento do Congresso, né, do STF, defesa do AI-5 e todo tipo de barbaridade que ele vinha participando. E nessa última semana, né, teve a demissão do Weintraub, né, já vai tarde, o pior ministro da educação do país, e a gente também teve a prisão do Queiroz, né, na casa do advogado da família Bolsonaro. Eu acho que mais desenhado do que isso não precisa. Acho que já está bem explicado, né, a que tipo de organização mafiosa, miliciana é ligada a esse governo, né? Então, qual é o problema, apesar dessa dinâmica de crise, né? O problema é que nós não estamos na rua, né? Nós não estamos podendo ir para a rua, fazer manifestações massivas, como a gente vinha fazendo, né? Apesar de que a gente teve uma mudança aí nesse último mês, nos últimos 20 dias eu vou falar sobre isso, mas nós ainda não conseguimos retomar o nosso principal palco, né? O principal palco da classe trabalhadora e do povo negro é a rua, né? Mas, bom, isso é a dinâmica geral, né, gente? E para entender essa dinâmica geral, nós precisamos entender o papel da população negra, né, em todo o mundo e específico aqui no Brasil. Não vou ter tempo de abordar, né, de forma mais aprofundada, mas falar que a pandemia, né, ela evidencia todo o racismo que está colocado na nossa sociedade. Então, quando as pessoas pedem, fique em casa, como é que a população negra vai ficar em casa se muitas vezes ela está numa ocupação de moradia, ela está numa ocupação de terreno, ela está nas favelas, ela está nas piores moradias, né? A gente lutando para sobreviver até pelo mínimo, por um teto. Aqui mesmo a gente tem acompanhado alguns companheiros e companheiras em comunidades fazendo um trabalho, né, junto à companheirada na periferia, e em muitos lugares aqui a gente encontra lugares que não tem água, né, água potável. Então é muito fácil para dizer, fique em casa, quando você tem, né, um problema de moradia, é muito fácil dizer, se higienize, né, lave suas mãos, quando a população negra sequer em muitos lugares não tem acesso à água potável. É desse tipo de coisa que a gente está falando, né? É importante destacar também que a população negra, ela é linha de frente no combate ao corona. Se a gente for ver os serviços essenciais, o serviço de saúde, o serviço de limpeza urbana, né, o serviço de transporte, alguns serviços que não podem parar, serviços de mercadinho, né, como caixas de mercadinho, repositórios, né, repositor de depósito, almoxarifado, frentistas de posto de gasolina, todo tipo de serviço essencial, a gente vai perceber que é a população negra que continua mais exposta, estando na linha de frente, né? Nós vamos perceber também que agora, no processo de pandemia, o racismo ele não entra em quarentena, né? O racismo ele não tira férias, ele fica ainda mais evidenciado. Então, mesmo num momento como esse, a gente ainda vê a entrada violenta, né, da polícia nas diversas comunidades, né, e a gente teve vários casos aqui no Brasil, inclusive João Vitor, João Pedro, teve o caso do menino Miguel aqui em Recife, né, por conta daquele homicídio que a patroa cometeu, não foi uma tragédia, aquilo foi um homicídio, né, e essa semana a gente teve o caso aí do jovem Guilherme Silva em São Paulo, né, então, inclusive a gente tem percebido que a violência ela tem aumentado nesse momento da pandemia, né, então, a questão racial, a gente não tem só que associar uma questão de classe, é mais do que isso.
a questão racial ela é central para a gente entender quem é a nossa classe trabalhadora brasileira. Quem é que está na linha de frente, quem é que está sofrendo as piores condições num momento como esse de coronavírus, quem é que está sendo assassinado pela violência policial. Né? Então, queria falar isso inicialmente. Sobre o que aconteceu nas últimas 3 semanas, né, esse levante nos Estados Unidos, a Jane abordou aí a morte absurda lá do irmão George Floyd, né, e que isso levantou protestos que, diga-se de passagem, já vinham sendo feitos. Lá, né, a Nádia falou aí do Black Lives Matter, né, é exatamente isso. O movimento negro já vinha, né, na linha de frente denunciando isso, e agora estourou. E aqui no Brasil também, né, porque eu vi uns brancos e umas brancas apressadinhas em dizer que aqui a gente não... éramos mais pacíficos, né, não estávamos como nos Estados Unidos, e que lá eles eram mais radicais. Eu acho, sim, que o movimento negro norte-americano é um gigante, tem muito a nos ensinar, e está dando uma aula lá de mobilização e de enfrentamento ao corona e ao racismo. Mas eu queria dizer que aqui no Brasil tem muita resistência histórica, ancestral, desde os nossos quilombos, resistência histórica que continua nas nossas comunidades. O exemplo foi a luta agora em relação ao Guilherme Silva, que eu acabei de falar, e que foi duramente reprimida pela polícia. Nós precisamos dizer isso também, que as comunidades têm se levantado, sim, e que têm sido duramente reprimidas a cada vez que se levantam. Então, nós também lutamos aqui, lutamos como nos Estados Unidos, e espero, né, que em breve, o quanto antes, a gente possa radicalizar ainda mais a nossa luta. Eu acho que esse é o caminho. Né? Bom, esse levante nos Estados Unidos, ele empolgou, né, ele foi para vários países, né, e aqui no Brasil a gente teve essa combinação de atos antifascistas, por conta dessa característica aí do governo Bolsonaro, né, que inclusive se assemelha ao Trump aí nessa perspectiva, e também a gente pôde perceber, né, que começou ali com as torcidas organizadas, depois começou comunidades periféricas, né, e nos diversos atos por todo o país, aqui em Sergipe foi assim, em São Paulo foi assim, em Porto Alegre foi assim, onde a nossa companheirada tem construído e participado dos atos, a gente pode ver que tem uma forte participação da juventude negra, né, inclusive com a formação de novas lideranças aí. Então, para falar de antifascismo no Brasil, nós temos que colocar o antirracismo, acho que começa por aí, e acho que os protestos têm evidenciado justamente essa questão no momento de pandemia. Para a gente ir fechando, gente, eu queria abrir também, ouvir as pessoas, a gente dialogar, ter perguntas, né, eu acho importante colocar esses elementos, mas também ouvir, né. A gente está num momento muito difícil, onde não só o Bolsonaro, mas diversos governadores, eles têm trabalhado com a reabertura das atividades econômicas, do comércio, está um deixa disso muito grande, né, e a gente tem visto os números aumentar. A gente não sabe hoje no país, inclusive, nós chegamos no pico da pandemia ou não. Né, alguns estudos que dizem que nós ainda vamos chegar, que a situação ainda vai piorar bastante. E eu entendo, né, e nós da Resistência entendemos, que num momento como esse, não só a cobrança, né, no caso do Congresso, no caso da renda emergencial, a cobrança pelo fora Bolsonaro, não é, por novas eleições, a cobrança aos governos estaduais, às prefeituras das grandes cidades, onde tem o maior número de coronavírus, isso é fundamental. Mas a gente precisa retomar também o nós por nós, o que a população negra sempre fez nesse país. Então, a gente tem dado um destaque muito grande, inclusive a gente tem feito com fôlego isso aqui em Sergipe, nós temos uma campanha Sergipe Sem Fome, né, nós temos feito... dado um fôlego nas campanhas de solidariedade, né, no momento de grande demissão, no momento de grande desespero, de aumento da violência doméstica, de aumento da violência contra as mulheres, especialmente as mulheres negras, do aumento, inclusive, do número de suicídios, né, de toda essa dificuldade, de a gente estar rente com as comunidades, não é, fazendo as campanhas de solidariedade. E aqui a gente tem construído uma campanha principalmente em torno dos alimentos. Está faltando comida na mesa das comunidades negras, né, e nós temos feito um trabalho como esse, não de assistencialismo ou nada do tipo, mas de retomar essa solidariedade de classe, que inclusive é um ensinamento nosso, né, dos Panteras Negras, né, os Panteras Negras, para dialogar com as comunidades negras nos Estados Unidos, eles ofertavam café da manhã às crianças, né, e alguns trabalhadores e trabalhadoras, como forma de se conectar com as comunidades e poder abrir a discussão. Então, eu acho que essa questão da solidariedade, né, a gente, junto com as comunidades, então, no começo, havia inclusive um discreto, né, porque a máquina bolsonarista de fake news, ela disputa com a gente o tempo todo. Então, muita gente, aqui na favela não chega corona, isso aí é doença de rico e tal, e a gente poder ir construindo com as comunidades aos poucos, né, de forma, né, que a companheirada consegue perceber que é real, que está difícil, passa a usar máscara, passa a construir com a gente essa auto-organização.
Então, nós temos dado um destaque importante a essas campanhas de solidariedade e achamos que os sindicatos, os movimentos, eles têm muito a contribuir nesse momento, né? Eu não sei como é que está o meu tempo, mas já vou fechar aí, tá? Eu só queria fazer mais 2 comentários. Primeiro, a Jane falou do antirracismo junto com o anticapitalismo, né? Eu tenho muito acordo com isso, né? Acho que a própria construção da raça e do racismo, historicamente, lá no processo de colonização, das grandes navegações, do colonialismo, tudo isso foi construído para fortalecer a construção do capitalismo, né? Então, o capitalismo ele se aproveita do racismo para explorar ainda mais o nosso povo, e nós, sem dúvida, não vamos conseguir avançar se essas duas lutas não estiverem coladas, não estiverem conectadas, não estiverem juntas. Eu acho que é por aí. E acho que, inclusive, a gente tem que fazer um bom debate teórico no movimento, né? Porque, por conta da nossa tradição de esquerda, onde muitas vezes o debate de raça, inclusive aqui no Brasil, ele foi deixado como algo em segundo plano, né? Muitos irmãos e irmãs nossos veio o PSOL e outros partidos de esquerda com desconfiança, né? Como uma esquerda branca, como uma esquerda que fosse oportunista, e nós precisamos, a partir das nossas figuras, dos nossos movimentos e do nosso debate teórico, retomar a contribuição que os socialistas, que os marxistas têm na luta racial, né? Uma contribuição que passa lá pelo marxismo negro nos Estados Unidos, né? O Black Marxism, que passa pelas lutas de libertação na África, com Franz Fanon e com outras referências importantes, aqui no Brasil, com o próprio Clóvis Moura, né, e outras referências que nós temos. Então, Angela Davis, que inclusive essa semana estava num protesto, né, essa foto viralizou aí em todo mundo. Eu acho que nós temos referências importantes para retomar esse debate, e nós devemos estar qualificando isso, dialogando com os nossos irmãos e irmãs sobre a importância de unificar a luta negra, né, unificar a luta antirracista com a luta sistêmica, né, uma luta anticapitalista, uma luta socialista. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu passo para vocês, né, divido com vocês esse momento, queria agradecer a oportunidade e estou aberto aí para o debate. É isso, valeu, gente. Nádia, seu microfone está mudo. Oi, gente, obrigada, Alexis, pela contribuição. Queria só resgatar aqui alguns comentários que foram feitos, destaquei uma aqui dos comentários que foram feitos pelos companheiros e companheiras que estão acompanhando a nossa atividade, né, pela página das nossas organizações, então continuem comentando, vou tentar resgatar aqui alguns comentários, mas o Marcos falou, né, a luta é internacional, a onda de luta das mulheres, depois a luta da juventude pelo meio ambiente, e agora atos no mundo inteiro contra o racismo. Houve atos em 2.000 cidades dos Estados Unidos e 60 países. Também é a nossa luta aqui. João Pedro, Ágata, Gabriel, Guilherme. Como disse Malcolm X, não há capitalismo sem racismo. E aí eu vou agregar aqui, né, nessa nossa luta, nosso luto transformado em luta, a morte do Micael, que foi assassinado numa operação policial aqui no Nordeste de Amaralina, em Salvador, na semana passada. Ontem teve ato na comunidade para fazer a denúncia do genocídio do povo negro na Bahia. A gente sabe como é a política, né, de morte operada pelas forças de segurança, mesmo em estados que são governados pelos partidos que se colocam aí no campo progressista, e é importante sempre denunciar essas ações policiais. Inclusive, acho que a nossa atividade parlamentar em tempos de pandemia tem que ser muito valorizada, né? Os nossos representantes a nível municipal, estadual e nacional têm contribuído muito com a luta do nosso povo através das iniciativas legislativas. Acho que a pressão pela aprovação do fundo do auxílio emergencial, né, de R$600, valorizando aí a figura das mulheres, né, que gerenciam as suas famílias, a necessidade, né, de desconsiderar a atividade de empregada doméstica como serviço essencial, que é considerado como serviço essencial, foi considerado, inclusive, pela Prefeitura de Belém, né? Acho que é muito importante a gente não perder de vista isso, e queria, né, resgatar aqui a importância da articulação entre a luta antirracista e anticapitalista, saudando a organização, né, e o aniversário aí do MNU de 42 anos, há 42 anos, o Movimento Negro Unificado vem construindo essa luta, e eu acho que é muito importante a gente valorizar que os nossos passos vêm de longe, né? E aí, para passar a palavra agora para a companheira Queca Bagno,
né, que é companheira lá da insurgência no Distrito Federal. Com você, Keka. Boa noite a todas e todos. Agradecendo também pelo convite de estar aqui nessa partilha. Muito importante essa ocupação preta, né, que a gente está realizando hoje. Bom, como a Nath me apresentou, sou Keka Bagno, falo aqui de Brasília, da capital federal, faço parte da insurgência e do Movimento Negro Unificado. É muito difícil a gente conseguir fazer um diálogo, né, assim, em pouco tempo, sobre estratégias, né, para o próximo período, quando a gente está no momento de pandemia, né, e aí nesse momento de pandemia que atinge principalmente os corpos negros, a gente vê corpos negros fazendo esse levante. Então, acho que para nós, enquanto negras e negras, passam vários cenários na nossa cabeça, né? E aí eu sinto muita dificuldade também quando há uma comparação nesse levante que está tendo nos Estados Unidos e como isso se repercute aqui no Brasil. Eu digo isso porque os processos de colonização dos dois países são muito diferentes, né? Assim, o Brasil, com essa marca aí de 388 anos, né, de escravidão, em que até hoje essas colonizações, elas são feitas, elas são realizadas, e aí essas colonizações, eu estou falando colonizações dos nossos corpos, né, quando a gente tem o aumento de violência e feminicídio contra as mulheres negras, quando a gente tem, né, o cárcere, né, voltado para o corpo negro, e aí principalmente dos jovens negros, enfim, quando a gente tem toda essa violência policial que nos atinge, quando a nossa cultura, os nossos terreiros são atacados, né, quando o nosso intelecto, né, dentro da academia, ele é desconsiderado o tempo inteiro, a gente tem que ficar se afirmando e reafirmando, né, enquanto seres pensantes. Isso mostra que essas colonizações da escravidão, elas ainda são muito vigentes. E aí a Nádia lembra muito bem quando a gente tem que reafirmar, inclusive, que o trabalho doméstico não é um trabalho essencial, né? Porque são modelos ainda desse processo de escravidão que são permanentes ainda no Brasil. Por óbvio, a gente se espelha muito, e isso dá uma força para a gente quando a gente vê esse levante que acontece nos Estados Unidos, né? A gente fica nessa sede de precisamos fazer alguma coisa. E aí eu queria muito resgatar o contexto brasileiro, né? Por óbvio, a gente também não consegue falar de um contexto, né, que a gente está vivendo atual sem fazer um resgate internacional, enfim, mas não dá né? Enfim, a gente dialoga muito nesse sentido também, mas eu queria trazer aqui uma fala que o companheiro Wesley Teixeira, do Rio de Janeiro, trouxe na primeira manifestação que teve no Rio de Janeiro, que foi saímos de casa porque vieram nos matar em casa. Né? E essa frase, ela me tocou bastante, porque como que a gente pensa no isolamento social, né, por pessoas que, se permanecem em casa, elas não têm alimento dentro de casa. Se elas permanecem em casa, as balas entram dentro da sua casa. E isso é muito difícil, porque quando a gente está falando de um processo de isolamento social, quando a gente está falando de política pública de saúde, a gente tem que estar olhando exatamente para essas pessoas que estão sendo as principais infectadas e estão sendo as principais vítimas. Né? Então, assim, a Covid-19, ela entra num cenário que muitas pessoas começaram a trazer do elitismo, da forma que ela veio, enfim, a primeira pessoa aqui do Distrito Federal, inclusive, né, tinha acabado de chegar da Itália, mas a primeira morte da Covid-19 foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Então, quem são essas vítimas? Essas vítimas, elas têm nome, essas vítimas, elas têm cor, essas vítimas, elas têm cara, elas têm família. E quando a gente tem um governo federal e governos regionais que eles precarizam ainda mais as políticas públicas dentro desse cenário, a gente sabe que as vítimas, elas vão estar nessa crescente, né, exatamente por falta de acesso à política pública. Então, é muito importante, quando a gente vai dialogar sobre essa precarização de política pública que acontece hoje, a gente tem que começar pelo acesso. E quando eu estou falando em acesso, é a ausência também de integração entre essas políticas. Porque se eu moro numa região precarizada, numa região mais distante, numa periferia, eu preciso de um transporte público para chegar nessa UPA, nesse hospital, para poder ter um tipo de tratamento. Quanto eu vou gastar para chegar lá? Eu vou sozinha? Como é que eu vou chegar nesse local? Quem vai me fazer companhia? Outra pessoa vai estar em risco? E aí, se a gente traz a lógica também, né, de vida das mulheres negras, que são geralmente as principais cuidadoras na sua casa, né, será que, de fato, a gente tem como ter essa ausência dentro desse lar? E aí,
quando a gente vai falando mais ainda do fique em casa quem puder, olha, eu tenho certeza que a maioria das pessoas negras, né, que estão tendo que sair das suas casas, porque são as pessoas que estão em trabalho, nos trabalhos informais, principalmente nos trabalhos precarizados, essas pessoas gostariam de estar em casa, se cuidando e cuidando das suas famílias. Mas a lógica, né, da branquitude, a lógica do classismo, a lógica da colonização, diz que para as pessoas negras, o que importa é o trabalho, que o trabalho é a centralidade acima da sua vida. Não há trabalho sem vida. O que a gente luta hoje é para que as nossas vidas não tenham violências. Isso é fundamental. Quando eu falo em antirracismo, eu já estou falando de uma luta anticapitalista. Não há como a gente tirar uma coisa da outra. Quando eu falo de antirracismo, eu estou falando da luta antifascista, o que não é inverso. Por isso que também é importante da gente fazer essa diferenciação desses 70%. Porque queremos 70% nas ruas, no Fora Bolsonaro, o impeachment tão importante que a gente construiu, o impeachment popular, com mais de 400 assinaturas de movimentos sociais e outros partidos políticos da esquerda, para dizer que a gente quer outro sistema, a gente quer outra forma de governar. Porque o que acontece hoje, das violências contra os nossos corpos negros, não vem de agora. Ela se intensifica nesse governo que foi eleito por meio de uma política de ódio. Temos que lembrar disso. Mas o povo preto, ele é massacrado em toda a sua história do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, falar enquanto pessoa negra, que sai todo dia às ruas, é falar numa revolução diária que a gente faz. A pessoa negra, quando sai com seu corpo político na rua, ela está se afirmando da sua existência. É uma sobrevivência diária que nós temos. Mas essa sobrevivência, ela tem que virar existência. E essa existência, ela tem que se dar, sim, de forma, numa unidade com pessoas aliadas, pessoas brancas aliadas. Então, não basta simplesmente a gente fazer nas nossas redes sociais nesse período de pandemia, né, posts e divulgação de como está sendo importante essa luta americana, como está sendo importante também esse levante que a gente está iniciando aqui no Brasil, como é importante a gente falar de antirracismo. Mas como que a gente também traz, na nossa prática diária, o enfrentamento aos racismos. Isso é fundamental. Porque a gente está falando de uma série de precarizações que tem de políticas públicas, como o companheiro Alex levantou, iniciando agora pela política de educação. Como que a gente está falando de crianças e adolescentes, negros e negras e periféricas, terem aulas online, se nem internet eles têm na sua casa? A internet não é um mecanismo mais democrático para que as pessoas consigam ter essa comunicação e ter também um aprendizado adequado. Como que a gente está falando, né, de uma política de assistência social para que essas pessoas tenham garantia a uma comida básica na sua casa, ao pagamento básico das suas necessidades? Eu estou falando de água. É disso que a gente está falando, de saneamento básico nas suas casas. Se a gente ainda tem uma política de transferência de renda que é tão estigmatizada, que é tão precarizada, como o auxílio emergencial fornecido, né, nesse período que por R$600 foi uma luta, né, que a gente travou para conseguir esse auxílio, porque a proposta do governo federal era muito menor, era de R$200. E eu estou trazendo isso, não é com a proposta da gente furar o isolamento social, muito pelo contrário. O isolamento social ele tem que se permanecer, porque quando eu falo da permanência do isolamento social, eu estou falando que vidas negras importam. Mas eu estou falando que é importante a gente olhar para as políticas públicas e a gente fortalecer essas políticas públicas. Então, nesse cenário que se apresenta da pandemia, é importante a gente trazer esse debate, né, e pensar qual é o papel de um partido político, qual é o papel dos movimentos sociais que se apresentam hoje na luta de enfrentamento aos racismos. Se a gente tem em vista um processo eleitoral, é fundamental que as pessoas negras façam a disputa desse processo eleitoral como representantes dos seus partidos, do seu movimento que ela compõe. E não um sistema ali de cota, porque o negro e negra está em voga, como estão dizendo desde 2016, certo? É muito importante que hoje as pessoas negras estejam nesse espaço, porque a gente precisa legislar sobre os nossos saberes, sobre as nossas vidas. Porque, como a Angela Davis falou, e a gente reproduz isso, quando uma mulher negra se move, a estrutura inteira se move. Mas é porque nós, enquanto negras, somos essas estruturas, porque nós estamos ainda na base dessa pirâmide. Porque o que quer dizer, por exemplo, quando a gente traz dados estatísticos, né? O que quer dizer quando a gente fala quantos % de pessoas estão sendo assassinadas, né, por policiais, pela violência policiais, pessoas negras, quando as mulheres negras são as principais vítimas de violência, quando a Covid tem matado principalmente as pessoas negras por falta de acesso a uma política de saúde como o SUS.
O que a gente quer com esses dados? A gente não quer trazer tanta dor e trazer esses nomes que toda vez quando a gente fala sobre isso, é uma angústia muito grande. Quando a gente traz esses dados, a gente está falando em política pública, em formular política pública, que corresponda, de fato, às nossas existências, às nossas diversidades. E negro e negra têm suas diversidades, suas peculiaridades. E é muito importante a gente reafirmar isso. Então, nesse processo que a gente se aprofunda hoje, dessa crescente da Covid-19, é fundamental que nós nos organizemos entre nossos partidos políticos, nossos movimentos sociais, e pensemos da importância que é as pessoas negras ocuparem os espaços tidos de poder, estarem nesses espaços de representatividade, como fazendo lives, como fazendo debate político sobre outros temas, para além dos temas antirracistas, para estar construindo um pensamento, de fato, de uma disputa eleitoral, e que esses partidos, esses movimentos, deem condição, inclusive, para que essas pessoas que consigam seus mandatos consigam permanecer nos seus mandatos, tenham a estrutura para permanecer nos seus mandatos. Não podemos deixar de falar que passamos de 800 dias da execução da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e um crime bárbaro que ainda não temos respostas. E esse crime trouxe muito alerta para nós, né? Como que as pessoas negras, elas são vulnerabilizadas nesses espaços quando a gente ocupa. Então, é importante que nos olhem não mais como um corpo matável, mas como um corpo de resistência, um corpo que segue, que tem muito a dizer e que tem muito a se fazer. Novamente, o corpo negro, quando ele sai às ruas, ele já é resistência por si. E por que eu trago todas essas falas dessa maneira, mais enfática, inclusive? Porque a gente não está vivendo racismo agora. A gente vive o racismo há 520 anos no Brasil, certo? A gente está falando de ancestralidade. A nossa ancestralidade, ela foi vítima de racismo. Nós permanecemos ainda com essas violências raciais. E é fundamental que a gente comece agora a virar essa pirâmide. E aí, quando eu estou trazendo esse agora, não é esquecendo as lutas de antes, porque, de fato, nossos passos vêm há muito tempo, né, com essas lutas. A gente está dando continuidade, mas não dá mais. Não dá mais para que a gente fique ligando toda vez a televisão, lendo os jornais, né, sinta a dor dos nossos vizinhos e vizinhas, e dentro das nossas casas, de quantas pessoas negras são tombadas, são vítimas de violência policial, de precarização de política pública, de violência doméstica, de feminicídio. É importante que a gente pegue esses dados estatísticos e produza eles enquanto política pública, política pública afirmativa. E aí, quando a gente fala do pior ministro da educação que a gente teve nesse governo federal, Weintraub, ele saiu dando uma cartada racista, que foi retirando as cotas das pós-graduações das universidades públicas. O porquê que um governo como este que se apresenta nesse momento, esse governo fascista, tem como meta ainda mais nos exterminar. Então, se hoje a gente está falando de enfrentamento aos racismos, se hoje a indignação por tantos corpos que são tombados, de fato atinge as nossas casas, é hora, sim, da gente se levantar. Passou da hora da gente se levantar. O povo negro se levanta todos os dias. Então, é o momento dos aliados e aliadas somarem a essas lutas. E fica aqui esse convite, porque, de fato, o isolamento social é a melhor forma da gente, né, diminuir a disseminação da coronavírus. Só que também não dá mais para que, enquanto a gente está nas nossas casas, com os nossos filhos e filhas, a bala do Estado entre e mate nossos corpos. Alguma coisa tem que ser feita. Então, fica aqui o convite para que todas as pessoas se organizem, para que se somem a essa luta, para que, de fato, o enfrentamento ao racismo seja uma prática diária das nossas vidas. Todos os dias a gente tem que lembrar disso. Todos os dias a gente tem que lembrar que, enquanto estamos nas nossas casas, de alguma forma, dentro dos privilégios que é possível, tem pessoas negras que não podem estar usufruindo desses privilégios. E como que a gente pode contribuir? Uma grande rede de solidariedade. Isso é fundamental. As redes de solidariedade são os passos para que a gente consiga hoje construir novas formas de políticas, né, que são exercidas e que muitas vezes são nos invisibilizadas. E a gente vai ocupar e não vamos arredar, com certeza, nenhum passo atrás. Obrigada. Obrigada, Keca. Acho que a valorização dessa auto-organização popular, né, para a construção dessas redes de solidariedade é o que vem garantindo, em alguma medida, a sobrevivência da população preta e periférica desse país, né, já que os governos
tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, não tem garantido as condições necessárias para a realização do isolamento social, que é, hoje por hoje, sem uma vacina, sem uma medicação efetiva, a forma que a gente tem para se prevenir dessa doença que tem matado tantos irmãos e irmãs, precarizado a vida de tantas pessoas por conta da necessidade das medidas de isolamento social. E aí, para garantir, né, que a população consiga fazer esse isolamento social em casa sem que tenha a bala, né, entrando nas suas casas e tirando a vida dos seus filhos, que a deputada estadual Daniela Monteiro, lá do Rio de Janeiro, protocolou um projeto de lei pedindo, né, a suspensão das operações policiais enquanto perdurarem os efeitos da pandemia. O STF deu decisão favorável, né, para a suspensão dessas operações policiais, mas infelizmente o que temos visto é que essas operações policiais continuam, inclusive tirando a vida, né, de muitos jovens aí nas periferias das cidades. E então o problema não é só o Bolsonaro, né? Também no Rio de Janeiro a gente enfrenta aí um governo que também tem os seus traços autoritários e fascistas, como é o governo Witzel, e a bancada do PSOL protocolou lá também um pedido de impeachment que está tramitando em relação ao governador Witzel. E aí, para falar um pouco mais, né, dessa realidade, a partir dessa vivência no Rio de Janeiro, queria convidar o Aleverton, que é do coletivo Carmen Portinho. Boa noite, eu sou Aleverton, do coletivo Carmen Portinho. E pegando a conjuntura, né, análise conjuntural de pandemia, onde vinha a situação já de crise de um governo protofascista, né, que é o governo de Jair Messias Bolsonaro, foi eleito com uma base esmagadora aqui no Rio de Janeiro, por conta da política também do governador que está quase caindo agora, que é o Witzel, né, que se você pegar os dados de mortes em conflito com a polícia de 2013, temos 178, mais ou menos, para o ano passado e esse ano mais de 700 mortos. Então é uma política de genocídio. E quem é que morre? Quem é que mora na periferia? Quem é que mora nas favelas? Quem é que mora nos lugares mais distantes? É o povo negro. Né? E começando minha fala pelo massacre do povo negro, lembrar aqui do João Pedro, lembrar que ele foi morto dentro de casa, quer dizer, nem dentro de casa nós estamos seguros mais. Lembrar do apelo internacional, do que foi a força motriz, que é a morte do George Floyd, sufocado até a morte. E ontem, exatamente ontem, à tarde, em São Paulo, um rapaz foi sufocado 2 vezes pela polícia. Uma numa gravata e outra de joelho. E foi colocado num cambur pela polícia, desorientado, desacordado. E qual era a cor dele? Ele era negro e entregador, né, desses aplicativos, desse processo de uberização que nós temos hoje. Né? E só dados, colocando dados, né, mais reais para a gente poder ver o quanto o racismo é estrutural nessa política protofascista desse país. Né? Porque o Estado sempre foi fascista, nosso Estado sempre foi preconceituoso e racista, estruturalmente racista, feito para isso. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Né? E na taxa de mortalidade nós temos, da faixa de 15 a 19 anos, que foi o caso do menino que morreu, João Pedro, são 51% de jovens negros que morrem. De 20 a 24 anos, são 49,4%. De 25 a 29, são 38%. Então, se dá uma média de 15 a 29 anos de 46% de jovens negros assassinados nesse país. Né? E aí eu pego o gancho do Black Lives Matter, né? que é Vidas Negras Importam. E o caráter anticapitalista desse movimento. A gente pega Seattle, que se criou uma zona de exclusão independente, sabe, do povo. A derrubada dos movimentos, dos monumentos racistas no mundo, sabe? Então, uma galera que está se organizando. E, pegando o gancho da fala do Alex, né, nosso companheiro aí, nós temos aí né, que ele fala, mas o movimento negro os negros nunca se organizaram no país, né? Aí as pessoas, como não têm a leitura de história, né, ou não leram, ou não se interessaram, esquecem que nós tivemos a Conjuração Baiana, a Revolta dos Malês, a Balaiada, a Revolta da Chibata, e em 62 a 69 nós tivemos a Guerra dos Queixadas. Isso é o movimento negro, isso é o povo negro se manifestando, é o povo negro reivindicando melhorias. E pegando parte da uberização e da precariado, pela última camada que falou,
do nosso problema, que nós não podemos parar, né? A maioria da galera, eu sou professor, né? Eu vejo a realidade das crianças, a realidade do povo brasileiro, né? A gente não pode parar. Para quem teve quarentena? Teve quarentena para a Zona Sul e para a grande burguesia. Porque para o precariado foi o transporte igual hoje. O Crivella chegou a baixar um decreto de que não pode mais andar em pé no BRT. Gente, quando que o BRT não foi lotado e socado de gente igual um curral, sabe? Você tem uma política de que você diz que o Estado está fazendo, está fazendo quarentena, mas não está. Não garantiu a vinda. E como foi assim, graças a muita luta, conseguiu o auxílio emergencial de R$600. Então, você tem uma realidade num Estado que a gente chama aqui, já que é o ninho da serpente, sabe? É daqui os caras que estão no poder nacional, é daqui os milicianos que estão comandando o país, os mafiosos, e a gente sabe o perrengue que foi no último ato. A gente conseguiu ir, a gente foi para o ato e tinha blindado do exército para intimidar o ato. Tinha mais policial do que a gente no Rio de Janeiro naquele dia, sabe? Acho que todo mundo era para sufocar, era para intimidar, era para mostrar que eles estão no poder, sabe? É para a gente se sentir cada vez mais sufocado, né? E no fim, na apagada das luzes, pegando também o gancho que, aproveitando a fala, o Van Traub tira as cotas. Ele não tira só as cotas dos negros, porque ele já dizia pra gente que odiava a gente. Ele tinha ódio dos negros. Ele tirou também a cota dos deficientes, que eu acho que ninguém questiona nesse país que tem que ter cota para deficiente. Para negro tem polêmica, né? Tem polêmica com negro, porque o país é racista. Mas também tirou também da cota de pós-graduação dos deficientes. Mas, assim, por conta de a gente não ter como se organizar, indo devagar, quando da pandemia, por causa do risco de morte, eu achei brilhante nos Estados Unidos o que aconteceu no último comício do Trump, por exemplo. Foi um fracasso em Tulsa. O comício dele foi um fracasso total. Por quê? Porque os fãs de K-pop, os fãs daquele aplicativo TikTok, que a gente fica fazendo montagem, agendaram em massa, né, presença no comício. Quando começou o comício não tinha 2.000 pessoas. O comício foi um fracasso, estava vazio, porque eles aprenderam a boicotar, né? A galera hoje em dia, ela tá, por conta de não poder sair, por conta de não se arriscar, ela também está se movimentando. E esse caráter, ele é principalmente anticapitalista, sabe? Ele, para mim, pelo Rio de Janeiro eu vejo a galera que está revoltada, que está se organizando, ela está se organizando por fora, muitas vezes das organizações, porque elas estão cristalizadas. Mas isso é espontâneo, e isso é bom, porque a gente não via movimento. Durante um ano a gente desesperou porque não vinha, assim, não tinha rompimento com o bolsonarismo, era uma lógica dominante, todo mundo aplaudindo o Witzel mandar tirar na cabeça. E a gente tem hoje que o povo está acordando. E acordando no seguinte, porque está morrendo. Está morrendo, está sendo massacrado. Não tem mais para onde fugir. E essas tensões vão cada vez mais. Eu pego o exemplo do menino de Pernambuco. Se não fosse negro, ele não teria morrido, sabe? O caso também teve desse fim de semana de São Paulo. Quando foi no Alphaville, foi tratamento diferente. Entende? Nosso país é extremamente racista e institucional. E é totalmente institucionalizado. É pela cor da pele, é pela derme. Eu sempre costumo falar com os meus amigos, porque tem polêmica, né? Se é negro, se é branco, se é mestiço. Eu falei, gente, só perguntar à polícia. A polícia vai te dizer se você é negro ou não. Porque quando você perguntar, você vai tomar um tapa na cara. Entende? Então, toda essa polêmica que nós temos e qual é o caráter de um partido? A gente quer um partido que construa, né, que aglutine, principalmente, que consiga ouvir e pegue esses lutadores que estão separados e aglutine uma política que a gente toque junto. Né? Então, a gente, no que tange o nosso povo, o povo que está sendo massacrado, o povo que é a maioria nesse país, né? O povo que é enganado, que é ludibriado, que é massacrado todos os dias, que é todo dia dizendo que isso é normal, que isso é comum, e que não existe racismo, que é negado a gente, né, a nossa identidade, que isso é tudo normal, que é tudo fantasia da nossa cabeça, que a gente está inventando, sabe? E que o Marx já disse, não existe capitalismo sem racismo. Entende? E nesses marcos, né, da história, a gente está como a gente vai observando, né? Igual na escola, a maioria da escola pública que é negro, é pobre, que não tem opção para estar. Mas quando lutando.
E a galera está estudando, tá? Eu vou pegar agora aqui, pegar um link da educação. A primeira lei de educação desse país, que foi em 1834, 36, não autorizava negros a estudarem. O primeiro decreto que legalizou, que foi instituído o ensino obrigatório, né, para todo primário, foi na LDB de 96. Tem um vácuo aí, né, de escolarização de tudo. Então, é proposital. O sistema dominante não quer que nós tenhamos acesso, e principalmente porque temos acesso, conhecimento e pesquisa, nós somos críticos. Nós lutamos para derrubar esse sistema. Então, por mais que neguem nossa história, por menos que contem nossa história, por menos que digam que a gente não se manifestou, a gente está aqui na luta sempre. E um caráter antirracista e antifascista é isso, é lutar, é educar, é trocar, é somar junto. E eu encerro. Obrigada, Everton. Acho que é importante destacar, né, que hoje o movimento que luta, né, pelo desencarceramento teve uma vitória parcial, mas bastante relevante, que foi a retirada da pauta do CNJ, né, da possibilidade de audiências de custódia por videoconferência, né, que é a campanha Tortura Não Se Vê pela TV. Nós sabemos, né, que o encarceramento em massa é uma das dimensões dessa política, né, de genocídio da população negra. A gente sabe como os nossos corpos negros são vítimas desse encarceramento, principalmente no Brasil, que tem a terceira maior população carcerária do mundo. E em tempo de pandemia, o movimento, principalmente o movimento dos familiares, né, e vítimas da ação do Estado aí por conta do encarceramento, tiveram que travar duras batalhas. A primeira batalha que foi a questão do uso dos containers para isolamento social, né, das pessoas presas em estabelecimentos penitenciários, a dificuldade de garantia, né, a prisão domiciliar aí para boa parte das pessoas que estavam com algum tipo de comorbidade dentro dos estabelecimentos penitenciários. A gente sabe como esses espaços já são desumanos, já são feitos, né, são máquina de moer gente, principalmente máquina de moer corpos, né, de negras e negros. E aí, vou passar a palavra agora para Beni Brioli, e aí quem estiver aí acompanhando a nossa live vai deixando as suas perguntas e comentários aí nos nossos comentários, né, que aí, quando acabar essa primeira rodada, eu vou fazer as perguntas e os nossos convidados vão ter um novo momento para poder fazer as suas considerações finais. Beni? E todas e todos. Primeiro, mandar um beijo aí para a galera do Brasil inteiro que está nos assistindo, meus manos e minhas manas do Subverta e todos em geral. É muito bom poder estar aqui com vocês. E é muito bom e energizante estar aqui com vocês para conversar de um assunto que é tão fundamental e tão preciso na nossa luta quanto esquerda organizada, né? A gente vem falando de racismo, batendo na tecla já há muitos anos, né? Que não é à toa que o Brasil é o último país a abolir o processo de escravatura, processo mal encerrado, mal concluído, e as sequelas escravocratas serem vigentes no corpo das pessoas negras no Brasil afora. Né? Que corpo é esse? Que corpo que fala tanto, que expressa tanto as cicatrizes não curadas, as feridas não fechadas desse Estado brasileiro que é um dos mais racistas do mundo. Nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento de ancestralidade, assim, que resgata uma perspectiva da luta antirracista que é fundamental. E que perspectiva é essa? Assim?
que está acontecendo no mundo? Está acontecendo um dos maiores levantes históricos do resgate e da memória dos nossos ancestrais. Com a bênção dos mais velhos e para realmente a bênção dos mais novos poderem dar continuidade a esse processo. O que nós estamos vivenciando é, de fato, um processo revolucionário, e esse processo revolucionário é um dos maiores processos antifascistas da história no mundo. Porque quando a gente fala de antifascismo, é óbvio e é lógico que a gente está falando de uma luta antirracista, porque não existe luta antifascista que não seja antirracista. Se ela não é antirracista, ela não é antifascista. Porque a estrutura do fascismo, o centro de que estrutura o fascismo, tanto no Brasil quanto no mundo afora, ele tem por sua origem maior de massacre, de extermínio e de sistema genocida, o racismo. Então, quando a gente fala que toda luta antirracista ela é antifascista, é para a gente poder entender um pouco mais desses elementos e se aprofundar um pouco mais nisso. Então, vai aí os desafios. Acho que os meus companheiros e minhas companheiras já me antecederam, já deixaram bastantes colocações e afirmativas muito importantes para esse processo. Esse processo traz um desafio para a esquerda brasileira, que é um desafio histórico. Nós, quanto PSOL, nós, quanto esquerda em geral, quanto movimentos sociais organizados, nós temos um desafio. Esse desafio levanta e coloca de novo a pauta racial no centro das questões. Não que nunca esteve, mas nunca teve tanta atenção como deveria ter quanto nesse momento. Esse maior desafio da esquerda é a gente entender que a luta antirracista ela precisa sim ser uma luta anticapitalista, concordo com a Jane e com os companheiros que me antecederam. Mas a gente precisa entender que socialismo, nós, esquerda, que socialismo nós estamos construindo. Que socialismo que estamos caminhando, óbvio, para construir um socialismo de fato antirracista. Um modelo de socialismo que contemple a pauta racial a ponto que não seja mais reproduzido de fato racismo dentro desse regime. Então a gente precisa fazer uma análise, um resgate histórico dos passos da nossa construção e da nossa construção das nossas organizações, inclusive até o momento quanto esquerda organizada. Chegamos num momento em que é preciso fazer uma análise, uma reflexão óbvia, uma reflexão que é essencial, que não dá mais para caminhar sem essa reflexão. Está muito desenhadinho, está muito mastigado. É momento de nós, quanto esquerda, pararmos e pensarmos que precisamos agora dar uma parada, olhar o que está acontecendo, que sempre esteve à nossa volta e a maioria de nós não conseguiu enxergar, que é momento crucial de evidenciar os corpos das pessoas pretas e negras no Brasil afora. Que é preciso estar no centro da política, no centro das construções políticas, dos processos de formações, de direções e nos processos que organizam a luta da classe trabalhadora, a questão racial como foco. E essa questão racial como foco vai fazer a gente entender, inclusive, alguns meandros que fazem permear as questões que estruturam a nossa luta. Desde a forma como a gente pensa a construção da luta anticapitalista e a construção da luta socialista em cima de algumas teorias e de algumas análises. É preciso pegar, se aprofundar nas teorias das mulheres negras que estão produzindo processos acadêmicos
rigorosos e muito qualificados sobre o corpo das pessoas negras, a lógica do capital, a lógica escravocrata, para se reconstruir um socialismo que seja de fato igualitário, que combata o racismo com força, com evidência, com nitidez, porque a nitidez nesse processo ela é fundamental. Nesse momento, é preciso nós, quanto esquerda, conversarmos sim de privilégio. Eu acho também que a pauta antirracista não é uma pauta só identitária. Vai muito além disso. Mas a gente precisa falar de privilégio. A gente precisa falar de privilégio porque o racismo estrutural ele é tão forte, tão massacrante, que o racismo estrutural ele vai denominar, inclusive, aliás, ele denomina os espaços de poder. Ele qualifica os espaços de poder. E esse racismo estrutural que forma poder, que forma pensamentos, que forma pensadores e que dá linha a uma sociedade estruturalmente racista, é preciso ser revisto, inclusive, quando a gente reproduz isso dentro dos espaços de formação de esquerda que era para ser referendado e reverenciado quanto espaço antirracista. E quanto espaço antirracista nós estamos vivendo um momento em que a favela, a periferia, nos dá uma lição não só de moral, uma lição de qualidade, de produção histórica de pensamento, de auto-organização, quanto processo de organização de luta. As ações de solidariedade que estão sendo tiradas em cima do processo da pandemia, da Covid-19, são ações que não partem de um processo agora, que sempre aconteceram. As mulheres sempre se organizaram nas favelas e nas periferias para ajudar as outras que passavam fome, tirando dos seus armários. As mulheres negras sempre organizaram as creches comunitárias no Brasil inteiro, tomando conta de uma dos filhos das outras, para as outras, inclusive, ficarem dentro de um regime escravocrata sobre os seus corpos. E aí? O que a gente faz sobre isso? Que bom que isso chegou na casa de todo mundo, que bom que isso é midiático, é televisivo, que bom que isso está virando assunto de pesquisa, de formação teórica para todos os membros da sociedade, porque está na hora de tirar como referência de organização, de base, de centro de luta anticapitalista, o que é pensado e formulado a partir da favela e das periferias, que está, sim, o povo preto, o povo pobre, o povo negro na sociedade brasileira. Aquilo lá é luta antirracista. Aquilo ali é essência, é ancestral, é memória, é resgate, perspectiva de um processo no qual deveríamos estar, quanto esquerda, avançados, e bem lá na frente ainda não estamos, porque não paramos para entender, ou às vezes você precisa parar para sentir a questão da perspectiva ancestral, e isso é muito importante. Acho que isso é o que a gente está vivenciando nesse momento. E para poder concluir, fechar meu raciocínio aqui, que eu acho que já acabou o meu tempo, quando abre assim que acabou, não é? Só pensar, eu acho que com vocês e a gente pensar juntos e juntos, o que é daqui para frente? Assim? O que é mais de 60 mil extermínios e assassinatos em um ano, e esses 70 e pouco por cento deles é a população negra. O que é a gente ver mediaticamente nas televisões, em todos os veículos de comunicação e na internet, que essa população é que mais sofre, a que ganha menor no mercado de trabalho, as mulheres negras são as que mais morrem, violência obstétrica, e listar aqui 100 mil coisas, todo mundo já sabe disso. E aí, o que a gente faz? Na minha reflexão, eu acho que no meu encaminhamento é tempo de se falar de toda forma de racismo que estrutura a sociedade. É tempo de se falar de racismo ambiental, onde o povo preto tem sido massacrado, expulso dos seus lugares de origem, dos seus quilombos, dos seus aquilombamentos. É tempo de se falar de racismo estrutural e as suas vertentes na sociedade, mas mais do que isso, é tempo de se aquilombar
para poder referendar, de fato, a luta antirracista contra a esquerda brasileira. E é esse o momento, é essa lição, é essa história e é essa retomada de Palmares como centro de uma política para se pensar em um projeto de esquerda revolucionário. Se aquilombar, pensar Palmares e entender que a luta anticapitalista ela é antirracista e que o socialismo só vai acontecer quando a luta antirracista estiver como centro desse processo. Vamos que vamos, e é tudo nosso e nada deles. Obrigada, Beni. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo, né? Acho que essa necessidade do aquilombamento é uma tarefa muito importante para todos nós e todas nós, principalmente a gente que, né, aposta na construção de uma ferramenta importante de organização da classe trabalhadora, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Mas para falar de iniciativas de unidade, eu acho que é fundamental a gente reivindicar o manifesto que foi lançado pela Coalizão Negra por Direitos, né, que é Com Racismo Não. É um espaço de unidade muito importante. O manifesto está disponível na internet, companheiros e companheiras, né, que se autodeclaram negros, mas também todos e todas que se declaram aliados estão convidados a assinar o manifesto, né, para fortalecer essa luta democrática, essa luta antifascista, através desse manifesto de unidade. Aí vou aproveitar aqui, né, para fazer o meu jabá. No dia 26 de junho, é o Dia Internacional de combate ao uso de drogas e tráfico ilícito. Esse é o dia que no mundo inteiro os governos se utilizam para comemorar a guerra às drogas, porque efetivamente se utilizam desse dia para propagandear o sucesso, né, das suas ações de caráter punitivo e coercitivo em relação ao uso das drogas. E por conta disso, né, considerando esse cenário de aprofundamento da guerra às drogas também, né, no Brasil e no mundo, está rolando um processo de rearticulação setorial antiproibicionista do PSOL. Então, nesse dia, que também é um dia onde os movimentos sociais se reúnem, né, se utilizam para fazer, né, um debate muito sincero sobre a questão das drogas, enquanto um debate de saúde pública, de direitos humanos, propor alternativas legislativas, né, e saídas na perspectiva da redução de danos. O setorial antiproibicionista do PSOL vai fazer uma live de relançamento com a participação do Henrique Vieira, ou do Henrique Carneiro, não é do Henrique Vieira, não gostaria, do Henrique Carneiro, da Luciana Boatê, eu, Nadia Carvalho e o Paulinho Silva, que é nosso companheiro de PSOL lá do Paraná. Então, ó, às 4h20 na sexta-feira, a partir da página do PSOL e dos antiproibicionistas do PSOL, tá todo mundo convidado. Fiquei até emocionada, vocês estão vendo aí? Então, tiveram vários comentários, a galera participou bastante, mas teve uma pergunta que eu acho que resume bem a síntese desse debate, né? Resume bem o que a gente vem travando nesse debate, que foi perguntado aqui, os levantes dos Estados Unidos, né? O que esse levante nos Estados Unidos nos traz como lições e reflete na articulação internacional da luta antirracista? Vou deixar vocês com essa pergunta, façam aí as suas considerações finais, né? A gente já está terminando o nosso debate, e vou passar a palavra para a companheira Beni Brioli, para ela fazer aí, responder essa pergunta e fazer as suas considerações finais. Então, gente, acho que o levante dos Estados Unidos, que se torna um levante mundial, ele traz para a gente uma forma, né, de luta, de sentir a luta, que é mais organizada, desse engajamento de uma luta antirracista que a gente já vem pregando, falando há muitos anos. E esse levante, ao mesmo tempo que ele vem tomado de ancestralidades, de forças ancestrais, imbuindo o corpo das pessoas nesse momento tão difícil da Covid-19, mas organizando processos. A gente nunca teve o nosso povo preto, pobre e de favela
tão organizado e tão consciente da sua forma de se organizar, de lutar por uma sociedade antirracista como o que nós estamos vivenciando agora. E resumindo, esse levante é o levante histórico que vai reorganizar, de fato, um processo de luta antirracista e de combate ao maior modelo de enfrentamento do racismo hoje no mundo afora, que é o capitalismo. Então, entender essa lógica dessa perspectiva de uma luta e de um engajamento que estrutura os genocídios, as desigualdades e os processos escravocratas, que é o capital. A classe trabalhadora está imbuída, raivosa, tomada pela essência do seu corpo, do que sente na sua pele, do que experimenta através da sua pele no seu cotidiano, não só das ações de violência policial tomadas pelo Estado, mas das ações de violência que tomam o seu corpo, que invade a sua alma, as suas casas, que matam os filhos das mulheres negras e, ao mesmo tempo, a alma dessas mulheres, que toma, dentro de um regime de massacre de saúde mental, de memória e de história, a população preta, que faz uma jornada de mais de 10, 12 horas de trabalho por dia para não conseguir sobreviver no final do mês, que é tomado por uma lógica, sim, escravocrata e de entendimento do nosso povo, que hoje é o momento de derrubar esse processo escravocrata mal encerrado na história do nosso país. E que só é o momento porque Orixá, porque as nossas ancestrais, porque Dandara, porque Lélia, porque tanta Carolina de Jesus, porque tantas outras, com seu sangue, construíram a nossa história e nós estamos resgatando a memória com a força dos nossos ancestrais. É momento... Aliás, é um dos maiores momentos. Assim, estou muito tomada de emoção, de sentimento e, ao mesmo tempo, muito tomada de raiva, de ódio, mas também de felicidade, porque eu nunca vi os meus irmãozinhos e as minhas irmãzinhas tão organizados, tão felizes para lutar quanto estão nesse momento. Assim. Que axé, é muito axé nesse momento que nós estamos vivendo. E é isso, gente. Vai ter história, hein? E história para contar e para decidir os rumos da parada aí. Obrigada, Beni. É sempre um prazer te encontrar, né? Que pena que dessa vez pela tela do celular. Mas queria chamar o Alê para ele fazer também as considerações finais. Então, agradeço o convite, foi muito boa a live. Gostei bastante de ter participado. Ouvir a contribuição dos camaradas, foi um crescimento para mim, pessoal. Sobre a pergunta, né, sobre o levante. Né, primeiro que a gente tem é um levante no momento de uma pandemia, onde acontece um fator que é o gatilho, o norteador, o que impulsionou, que todos nós estamos sufocados, inclusive como negros dessa sociedade, nesse país racista, nesse país preconceituoso, nesse país que nos esmaga todos os dias, que é a frase, não posso respirar. Estamos todos sufocados, trancados, isolados, onde estamos todos fazendo nossa parte, ainda querem tirar muito mais da gente, querem tirar a nossa própria vida. Então isso criou o levante antirracista. Porque chega, foi o momento de chega. Né? Foi o momento de nos somarmos como um só, com os nossos ancestrais, e falarmos que basta. Né? E no mundo todo está sendo isso. Um levante basta, agora não. E daqui para diante é um marco. A gente não vai mais permitir isso. Né? E nunca tivemos tanta voz, né? Porque há 10, 30 anos atrás acontecia os episódios racistas, os episódios de massacre ao povo negro, acontecia. Mas a gente não tinha celular, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha essa ferramenta de se comunicar, como estamos comunicando hoje, né? Pelas plataformas digitais, pelo acesso à informação, e nós criamos um espaço de contra-narrativa. Né? Nós estamos nos organizando, nós temos como ter contra-narrativa, nós temos como propagandear e falar contra a lógica burguesa dominante, né? E nós temos hoje uma pluralidade, né, de organizações que nos permite trocar e
fazer rápido, né? E rápido, conseguir marcar encontros e produzir isso. Então, daqui para frente é um outro marco, é um novo nível. Né? Porque a classe trabalhadora, o precariado, que sempre foi esmagado, que não tinha voz, que não podia ser ouvido, que tinha que empurrar a goela abaixo, o que a grande imprensa burguesa empurrava e tinha que aceitar como certo, hoje ele tem um espaço. Né? É limitado? É pouco? Sim, mas a gente consegue ter esse espaço para poder respirar, para poder falar, para poder ser ouvido. Sabe? É muito bom por isso. E agradeço mais uma vez a participação. Obrigada, Alê. Foi um prazer também estar junto com você. Agora eu queria chamar a Queca Bagno para fazer suas considerações finais e responder a nossa perguntinha. Olha, acho que tem uma coisa muito importante que no livro do Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele traz falando sobre a herança, né? A gente tem muito que pensar sobre isso, né? Assim, a gente herdou, né? Se nós, enquanto negras e negras, herdamos, porque isso é muito presente, essa herança nas nossas vidas, e as pessoas brancas, elas herdaram também. Então, eu acho que se a gente pensa algo sobre o que as ruas, né? E aí eu tenho pensado muito, na verdade, o que as ruas de Marielle Franco a George Floyd querem nos dizer, né? Então, acho que se o que elas querem nos dizer, de fato, é como a gente desestrutura esse sistema racista, como que a gente desestrutura essa herança, né? Que é herdada e que é tão violenta, né? E tão presente ainda em nossas vidas. Acho que isso é muito importante, né? A gente ter isso como reflexão, e aí, para isso, é fundamental esses debates, inclusive para a gente entender que esse racismo ele é estrutural, né? Que ele foi construído socialmente, que isso não é naturalizado. Porque só a partir disso, desse entendimento, de fato, a gente consegue construir outras práticas educativas, né, e sociais, para que a gente tenha, enfim, o que tanto nos anseia, né? Que é essa sociedade que a gente tanto fala, justa e igualitária. E aí, dentro disso, assim, a gente tem que muito lembrar também, nesse debate que a gente está fazendo enquanto negros e negras, nesse momento de pandemia, quais são as sequelas da pandemia. Acredito que isso, às vezes, fica um pouquinho distante dos nossos debates. E lembrar que quando a gente fala que todo esse aumento da precarização, né, das políticas públicas, né, todo esse aumento da miséria, enfim, as violências contra os nossos corpos nesse momento de pandemia, trará sequelas muito graves, né, para o próximo futuro. A América Latina sendo o centro, né, do epicentro da pandemia, as pessoas negras sendo também, né, o epicentro das pessoas em autocontaminação, e como que isso vai nos afetar diretamente. E aí a gente está falando aqui de miséria, enfim, de todas as violências, a gente está falando de encarceramento, então é muito importante que a gente comece também a fazer essa reflexão para esse próximo período. E aí, para fazer essa reflexão para o próximo período, no momento também eleitoral que o Brasil se inicia, eu queria muito destacar algumas candidaturas negras, né, do PSOL. Isso é muito importante, né, assim, que a gente está construindo de fato nesse intuito de representatividade dentro desses espaços. Então, primeiramente, que a gente teve muito contato aí nessa última semana por duas candidaturas de mulheres negras, né, a Renata, no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Áurea Carolina, a Prefeitura de BH. É muito importante esses nomes, com o nome dessas duas, saudar todas as outras pessoas negras, principalmente mulheres negras, que têm colocado aí, né, enfim, todo o teu saber, todo o teu corpo, todas as tuas vivências aí para estar disputando, e várias outras pessoas também muito importantes, a Simone Nascimento na capital de São Paulo, a vereança, Wesley Teixeira em Caxias, a Elice em Campinas, Ingrid em São José, e aí não tive ainda oficialmente, se Breno vem por Niterói, que eles deixariam muito felizes também, deixei para ela trazer, que ela já falou, mas a gente acompanha nas redes, e por fim, que fazer o convite também para que todas as pessoas aí nos sigam nas nossas redes sociais. É muito importante que a gente, enfim, retome esse olhar de fato nesse momento de ocupação que os pretos e pretas estão fazendo nas redes sociais. Então, estamos aí à disposição para mais debates, para mais discussões políticas, ocupando todos os espaços. E, novamente, tudo nosso, nada deles. Obrigada, Queca. A Conceição Evaristo já dizia, né, que combinaram de nos matar, nós combinamos de ficar vivo. É tempo, 2020 é tempo de aquilombar. E aí, com a palavra, Alexis Pedrão. Valeu, Nádia. Fogo na Babilônia, viu, Nádia?
Então, gente, muito bom mesmo, né? Assim, aprendizado grande, assim, muito bom ouvir vocês hoje, companheiras e companheiros. Apesar de toda essa angústia, apesar de todas essas dificuldades, apesar, enfim, da conjuntura tão difícil, né? E que os atos e a organização das nossas comunidades, elas têm fortalecido, mas a gente sabe como está difícil passar por tudo isso, muito fortalecedor esse momento. A companheira lembrou aí, o companheiro Leverton também, sobre as cotas, né, na pós-graduação, essa saída do ministro. Só antes de responder, eu sou cotista, né, tenho passado por isso agora, sem bolsa, sem nenhuma condição de estudo, né, isso aí é muito importante, e é importante também que a gente não dependa só da legislação, né, mas as reitorias, as administrações, as universidades, elas gozam de autonomia, né, elas têm autonomia e elas podem reivindicar, algumas inclusive já estão fazendo, né? Eu vi essa semana a UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e outras tomando a frente, dizendo que vai continuar com as cotas na pós-graduação, né? Essa luta, claro que enfraquece por conta da legislação federal, mas ela pode ser fortalecida de baixo para cima também a partir das universidades. Sobre a pergunta, eu queria destacar 3 coisas rapidamente, né? Primeiro é que esse levante nos Estados Unidos, ele pode, não é que ele vai, né, mas ele pode significar a queda hoje de Donald Trump, né, ele vai tentar a reeleição lá, é um presidente que representa os supremacistas brancos, né, toda essa tradição aí norte-americana dos brancos, e eu acho que pode representar isso. Segundo, eu acho que essas mobilizações, elas questionam também o elemento da representatividade, né, os Estados Unidos teve Barack Obama, os Estados Unidos teve algumas lideranças negras que ocuparam espaços importantes lá no parlamento, e à frente do executivo em vários estados, em várias cidades, né, mas muitas essas mobilizações, elas têm questionado, né, até que ponto essas representações, elas têm dado conta, né, têm dado vazão a todas as demandas negras, né, e nesse sentido, um terceiro elemento que eu destaco é o surgimento de novas lideranças, né, eu acho que a gente deve observar bastante isso, e como isso se reflete também. E agora eu gostei da contribuição da companheira Queca no sentido de a gente evitar algumas comparações, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, na medida em que é bastante diferente, apesar de ter algumas questões semelhantes, mas é bastante diferente. Inclusive, aqui nós somos maioria, né, diferente do que os irmãos da diáspora passam lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que pode ser a queda de Trump, eu acho que tem a questão da representatividade e acho que tem o surgimento das novas lideranças. E, para fechar, eu queria só dizer que no dia 1º a gente vai ter também aqui uma greve de aplicativos, né, de trabalhadores, trabalhadoras, pregadores aí de aplicativos. Essa é a nossa classe, esse é o nosso povo que está à frente disso aí, entendeu? E nós precisamos nos conectar com isso. Isso é fortalecer o antirracismo, isso é fortalecer as lutas hoje que têm acontecido no nosso país, né? Acho que é um bom exemplo de como a gente pode chegar junto. E queria dizer que mais tarde, né, a gente tem o Silvio de Almeida aí, 10 horas no Roda Viva, né? Então, geralmente, dizem que quando tem um show, né, uma banda mais fraquinha abre a banda principal, né? Eu acho que não, eu acho que o nosso esquente aqui foi tão de qualidade quanto o Roda Viva de hoje, viu? Muito obrigado pela noite de hoje, sigamos juntos e juntas, e que nós possamos fortalecer aí esse nosso campo. Eu sou muito otimista com esses grupos que estão construindo essa articulação, né, e vejo um futuro bom aí para a gente. Vamos que vamos, vamos à luta. Axé para todo mundo, e só a luta muda a vida. Obrigado. Obrigada, Alexis, por lembrar-nos, inclusive, né, dessa presença do Silvio de Almeida hoje no Roda Viva, 10 horas, todo mundo ligadinho. Quem tem Twitter já vai lá para bombar, para a gente poder aí valorizar a participação do companheiro e para encerrar brilhantemente, né, assim como a gente começou a nossa atividade do Pessoal Semente. Queria chamar a Jane Barros para poder encerrar esse momento tão legal junto com a gente. Então, gente, sendo a última, eu tenho a tarefa de ser mais rápida, né, na finalização. Primeiro, dizer que acho que o debate foi bem importante, juntar esse povo preto todo, pensando coisas, lutadores revolucionários, eu acho que é um desafio, mas é muito importante, né, e enfim, a gente, na verdade, está fazendo, na verdade, continua a luta dos que vieram antes de nós. Então, assim, quando me perguntam, né, quando a pergunta que fizeram sobre a luta, sobre esse levante nos Estados Unidos, se ele nos inspira, o que ele pode trazer, eu penso que ele mostra uma questão, que é a luta internacional. Que não existe possibilidade de garantir as nossas vidas, a defesa das vidas negras,
se não for uma luta gigantesca, uma luta que seja capaz de explodir e de acontecer em todos os lugares do mundo. Por isso que eu falo que é uma luta que nós somos protagonistas, mas não é uma luta só nossa. É uma responsabilidade de todos aqueles e aquelas que entendem, que tremem de indignação e que percebem que o racismo é criminoso, é anti-humano, e por isso que a luta tem que ser, acho que, internacional. Mas a luta parte de nós, né? Eu acho que nossa história de luta, ela não vem de agora. Uma semana antes do levante, uma semana depois do levante nos Estados Unidos contra a morte do George Floyd, o Mourão, vice-presidente, que alguns acham que é o mal menor, ele fez uma matéria, um artigo no Estadão que ele comparou o povo preto brasileiro e o povo dos Estados Unidos e falava o seguinte: pelo menos nós não herdamos esse ódio. Nosso povo é pacífico, não tem esse ódio. Então eu não me preocupo. Primeiro que isso mostra que tem uma intenção esse discurso, que é esconder a história. Porque como já foi dito aqui pelos camaradas, mas assim, a nossa história é uma história de luta, desde sempre, desde o século, desde o processo inicial de colonização. O nosso povo lutou pela sobrevivência, desde sempre lutou pela nossa abolição, porque foi o movimento negro abolicionista popular, que já tem dados que provam isso, que garantiu a libertação do nosso povo. Quando a princesa branca assinou lá o papelinho, 80% do nosso povo já estava liberto, por conta de processos de luta, inclusive. Então, tem uma intenção. O mito da democracia racial tem uma intenção de nos silenciar, de nos apagar e de forjar uma passividade que nunca foi a realidade do povo brasileiro. Então, acho que essa história de luta está no nosso sangue, está na nossa história, está na nossa ancestralidade, e nós vamos seguir lutando. E, por fim, o socialismo que nós defendemos é o socialismo onde o racismo não tem espaço, o machismo não tem espaço, a homofobia não tem espaço. É um socialismo que não é o stalinismo que mostrou pra gente, mas é um socialismo que vamos construir com gente aqui, ó, de carne e osso, como as pessoas que estão aqui hoje, com muita luta, com muito sangue nos olhos e com muita disposição de ir até o final. Como disse a Queca, as consequências dessa pandemia a gente não pode subestimar, não são quaisquer consequências. Mas temos muito exemplo de luta, muitos lutadores que estão junto com a gente, que dão voz, que estão em espaços que podem, inclusive, dar maior visibilidade. Acho que a gente tem exemplo, só para terminar, aqui no Brasil, de parlamentares negros e negras. Estou falando da Thalíria Petroni, estou falando da Áurea, estou falando de vários outros, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu posso, né, agora, nesses 30 segundos, esquecer, mas são vários nomes desses representantes e de muita gente que está no dia a dia, garantindo comida dentro de casa, lutando nos seus bairros, lutando no seu espaço de trabalho, que muitas vezes, né, não são nomes que a gente consegue lembrar, mas são nomes que estão garantindo a nossa luta e a nossa sobrevivência. E esses é o que vão fazer a diferença, somos nós por nós mesmos, e somos nós que vamos de baixo para cima transformar tudo isso e garantir uma sociedade onde o racismo seja uma lembrança triste do passado e a gente possa viver a nossa plenitude. É isso, obrigada, é muito bom estar aqui com essas pessoas, né, porque nos conhecemos de uma longa data e vamos seguir juntos, lutando ombro a ombro, com muito respeito, camaradagem e com muita força preta e revolucionária.